Já sabemos que o nosso cérebro, empenhado em autopreservação, nos afasta de situações arriscadas, desconhecidas e dolorosas, ao tempo em que nos impele na busca do prazer. Estamos migrando da percepção do porquê que fazemos o que fazemos e alcançando a pergunta-chave: o para quê? Ganhos primários e secundários, conscientes ou não. China, século X, período da dinastia Tang. Reza a lenda que o imperador Li Yu ergueu uma imponente lótus dourada de 2 metros de altura, cravejada de pedras preciosas e pérolas. Durante a tradicional dança de lótus, uma dançarina da corte chamada Yao Niyang apresentou-se lindamente dentro da estátua suntuosa. Usando uma seda branca, a bela amarrou seus pés minúsculos na forma de uma lua, performando na ponta dos dedos. Arrasou! O imperador ficou apaixonado. A partir daí, as mulheres de toda a China passaram a imitá-la. Queriam ostentar pés muito pequenos. Para quê? Conquistar o imperador. O fato é que associaram pés pequenos à sedução e conquista. Séculos se passaram e a prática extremamente dolorosa, conhecida como pés de chinesa ou pé de lótus, deformou os pés de milhões de meninas e mulheres da nobreza, sendo logo adotada entre os plebeus. Por gerações, as mulheres foram ensinadas que os pés precisavam ser muito pequenos para ressaltar a delicadeza feminina, alcançando status e beleza, um bom casamento e, consequentemente, a ascensão econômica e social. Nesse tempo e lugar, uma mulher solteira era o mesmo que uma mulher morta. Pois bem, a maioria das famílias escolhia para se casarem com seus filhos mulheres dentro desse padrão. As que não se enquadravam conforme a tradição ficariam solteiras para o resto da vida. Bizarro! Era moda dobrar, achatar e fraturar os ossos dos pés para que coubessem em micro sapatos de seda de no máximo 10 centímetros. Pois bem, o processo tradicional de bandagem deveria ser iniciado por volta dos 3 anos de idade, antes que os arcos dos pés das meninas tivessem se desenvolvido completamente. Um pé de lótus ideal media não mais que 8 centímetros e, para alcançar o objetivo, preparavam uma poção feita de ervas e sangue de animais, com a qual embebiam os pés. Em seguida, as unhas eram cortadas bem curtas. Os dedos eram curvados sob as plantas e pressionados contra o chão até serem fraturados. Feito isso, eram firmemente amarrados com tiras de linho para impedir-lhes o crescimento. Permaneciam dobrados como um arco, assumindo um formato côncavo. Em seguida, enfaixados e imobilizados com bandagens de até 3 metros, embebidas previamente na mesma preparação, as extremidades eram costuradas, garantindo a impossibilidade de quaisquer movimentos dos dedos ou do pé. Finalmente, eram rigorosamente acoplados em pequenos sapatos, a fim de restringir ao máximo o crescimento. Durante o processo de deformação, uma vez por dia, eram feitos curativos. Os de classe mais baixa faziam semanalmente. Removiam as ataduras, lavando e massageando os membros. As unhas eram aparadas e muitas vezes encontravam-se grudadas na carne, gerando infecção e até mesmo o apodrecimento da pele, causando um odor muito forte. Analogicamente, a esplendorosa flor de lótus tem suas raízes na lama fétida. Faz sentido, não? A coisa podia se complicar quando a infecção atingia os ossos, podendo causar inclusive a queda dos dedos. E acredite, tal situação era bem-vinda, porque favorecia que apertassem ainda mais os curativos. Era comum que provocassem infecções de maneira premeditada. Dando sequência ao curativo, repetiam o processo anterior, reposicionando os dedos sob as plantas e atando-os com um pano novo. A cada curativo, iam apertando cada vez mais. A deformidade era alcançada em curtos espaços de tempo, mas a dor e sofrimento eram permanentes.
Sofrimento versus sedução. O objetivo: ser rica, sensual, desejada, atraente. Esbanjar o menor pé possível e obter pretendentes da classe alta. Toda vaidade tem um preço. As meninas tiveram que reaprender a andar, firmando os pés no chão em uma posição nova, que além de causar uma dor absurda, acarretava em atrofia muscular, danos em toda a extensão da coluna, em especial nos quadris, tombos e fraturas, limitando-lhe severamente a mobilidade e autonomia. Imagina equilibrar-se sobre uma base de 10 centímetros de comprimento. Viviam sedentárias, adquirindo deformidades ósseo-articulares. Nos casos mais graves, as mulheres precisavam da ajuda dos seus maridos para se levantar. Um luxo. Por que será que desde 1636 e duas vezes nas décadas seguintes, entre 1638 e 1664, tentativas de proibição desse flagelo fracassaram com o boicote de decretos e leis pelos chineses? Sofrimento versus produção. É óbvio, havia um ganho oculto envolvido. A vida ociosa dedicada aos padrões de beleza impostos escondia uma outra face tão cruel quanto. Economicamente, era vantajoso. Para quem, cerceadas da sua liberdade em uma função economicamente improdutiva na sociedade por conta de seus pés enfaixados, eram mantidas em casa, alheias a quaisquer assuntos que não fosse artesanato e trabalhos domésticos. As meninas dedicavam-se por muitas horas durante o dia na produção do fio de algodão, do pano, das esteiras, sapatos e redes de pesca. Finalmente, a indústria substituiu o trabalho artesanal e máquinas passaram a produzir os tecidos. No século XX, os pés de lótus foram proibidos pelo governo chinês, mas a prática continuou em segredo ainda por muitos anos. Ainda é possível encontrar nas zonas rurais senhoras idosas que exibem orgulhosas seus pés deformados. Os historiadores acreditam que no século XIX, cerca de metade das mulheres chinesas se submetiam a essa tortura e quase 100% da classe alta passou por ela. Curiosamente, uma das primeiras variantes da história da gata borralheira, aquela menininha do sapatinho de cristal, surgiu na China. Não obstante a frase da mãe no leito de morte: seja corajosa e gentil. Comportamento, moda, costumes, hábitos, crenças e paradigmas do cotidiano também fazem parte da história da humanidade. Ainda hoje, muitas mulheres se submetem a relações abusivas, insistem em casamentos que não representam uma aliança espiritual emocional. Para quê? O que se ganha? O que se perde? E tem mais, ainda está em voga o paradigma: para ser bonita tem que sofrer. Você concorda? Deixa aqui a sua opinião e já aproveita para deixar também o seu super like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá no YouTube, inscreva-se, ative o sininho e receba notificações das próximas produções. So light underneath the stormy sky.